Boa tarde, meu nome é Marcilene, sou estudante de Pedagogia pela UEG na modalidade EAD e vim trazer hoje uma análise a respeito do livro de Neil Postman, que ele fala, o nome do livro é O Desaparecimento da Infância. Esse livro trouxe várias abordagens que ao decorrer da nossa formação, eu creio que vai atribuir muito valor para o nosso conhecimento, pois ele traz para a gente um questionamento a respeito de como lidar com essa questão da infância, né? Da questão das etapas e momentos diferentes na infância para o desenvolvimento da criança e para a aprendizagem também, porque a infância é o momento em que mais se aprende, né? Eu creio que na infância é um momento de preparação daquele ser humano para desafios, né, futuros. Então, é a fase mais importante da criança, a questão da infância. E eu venho trazer a respeito um pouquinho ali antes, um pouco da história da criança, né, da infância, porque esse termo infância é diferente da criança. Antigamente, na Grécia Antiga, a criança ela não tinha divisão entre os adultos. As crianças elas não tinham a separação nesse período de desenvolvimento. A partir do momento em que a criança já começava a falar, ela já estava no meio dos adultos e tudo era feito igual, não tinha divisão, separação entre crianças e adultos. Eram falados, elas estavam no meio de assuntos onde elas não poderiam estar, se falavam sobre tudo perto da criança. Essa criança, querendo ou não, ela amadurecia rapidamente, ela não tinha aquela fase de desenvolver, fazer coisas ditas de criança. Ela não teve uma infância, na verdade. Então, a partir ali do século XVIII é que se começou a colocar questionamentos, porque até então não existia. Eu vim até colocar um homem, um pedagogo alemão, Friedrich Froebel, ele que desenvolveu o termo infância, que depois foi se popularizando no século XIX. A partir dele, ele desenvolveu um programa de desenvolvimento infantil e a partir daí começou-se a dar importância para essa questão, porque a criança ele é um ser um ser humano, um indivíduo em desenvolvimento. Então, a criança ela não pode ser colocada para fazer coisas de adultos, ter o entendimento, ela nunca vai ter o entendimento de um adulto. Então, assim, é necessário fazer essa separação por idades. E naquele período, na Grécia Antiga, eles não tinham. Quando começou-se a fazer,
alfabetizar as pessoas, a sociedade, em um todo, as crianças eram colocadas juntas com os adultos. E também não eram todas as crianças, eram somente crianças que tinham um poder aquisitivo melhor. Então, assim, era muito. A criança era praticamente invisível, ela não tinha essa proteção dos adultos em questão de temas, de momentos que no caso seria de intimidade dos adultos, eles não tinham esse cuidado com as crianças que se tem hoje, né? Um pouco, né? Porque aí a gente já entra, a partir daí eu falei um pouquinho do que era o que acontecia antigamente, e eu venho agora abordando a respeito do livro do desaparecimento da infância, que realmente a gente saiu de um período onde a criança era invisível, não existia a infância, e desenvolveu um pouquinho, e agora, nesse período das tecnologias, das grandes mídias e muitas informações, vários acessos, será que estamos retrocedendo nessa questão? As crianças, hoje em dia, se a gente for parar para pensar, a infância, daqui a pouco, realmente vai acontecer o que acontecia antigamente. Não vai ter mais infância, mas por outros motivos, né? As tecnologias, a questão moral, a questão das mídias, né? A questão do tudo que é colocado, exposto às crianças de qualquer idade. Então, assim, eu falo que, como mãe, como pais, né? Nós educadores que estamos aí nesse caminho, né? A gente precisa ter um questionamento, fazer uma análise muito crítica a respeito disso, porque é o que nós estamos vendo. Eu acho que estamos retrocedendo um pouquinho por causa do que está sendo colocado para as crianças. A questão de o consumo, tudo está em cima, em volta do desenvolvimento das crianças. Hoje em dia você coloca um celular, a criança de 2, 3 anos, ela já sabe ali procurar um vídeo, ela tem acesso livre para ter esses conteúdos que muitas vezes são impróprios para a idade delas. Então, assim, isso é uma análise de Neil Postman. Esse livro dele, ele escreveu em 1982, que não estava tanta tecnologia em questão da internet, questão de YouTube, né? Não existia. Imagina ele fazendo esses questionamentos no livro, lá naquele período, somente nas mídias, né? Na televisão. Ele fazia a crítica por causa dessas coisas. Imagine agora, se ele, ou tanto que é atual e cabe nos momentos de hoje o que ele falou no livro, né? Lá em 82. Então, assim, é muito importante a gente levantar questionamentos e dar muita importância para a gente tentar criar métodos, né,
para proteger as crianças um pouco, tentar frear um pouco essa questão da exposição das crianças. Lá na Grécia Antiga, as crianças não era juridicamente guardadas, elas não tinham esse respaldo jurídico. Hoje a gente tem muitas instituições de proteção à criança, isso é muito importante. E nós, como pais e educadores e adultos, nós precisamos pensar em formas adequadas de abordar esse tema para que as nossas crianças não perdam a infância, pois é um período de desenvolvimento, um período que essas crianças estão em formação. As crianças, essa fase é muito importante, né? É muito importante. Eu até separei uma frase aqui que eu achei muito legal, de um escritor. Ele fala assim, ó, o nome dele é Michel Montaigne. Ele fala assim: a criança não é uma garrafa que se deve preencher, mas um fogo que se deve acender. Então, nessa frase que ele fala a respeito da criança, a gente pode notar que a criança, ela tá ali, como se fosse uma história para ser contada, e um livro com a história a ser contada. E esse livro tem ali todas as partes: introdução, tem o início, o começo e o fim. Então, é importante para o desenvolvimento dessas crianças, para que essas crianças possam ser adultos saudáveis, adultos que estejam psicologicamente bem desenvolvidos. E é isso. Eu creio que foi de grande importância essa leitura para mim, e creio que também os meus colegas vão contribuir bastante para o nosso estudo, para que cada um possa colocar o que acha, as ideias, e é isso. Muito obrigada.